Oi pessoal, no vídeo anterior eu mostrei para vocês como fazer blocos de retalhos de tecido. E nesse vídeo eu vou montar aqui com vocês um tapete utilizando esses blocos. Para fazer o meu tapete eu vou precisar de 6 blocos de 25 por 25 centímetros. E eu também vou usar um tecido para poder colocar para fazer a base. Eu vou começar emendando de 2 em 2. Eu vou posicionar aqui e organizar da maneira que eu achar que combine melhor. E vou fazer uma costurinha unindo 2 quadradinhos. Depois eu vou emendar mais 2 e fazer isso com o último. Eu fiz esses blocos com a base em TNT. Você pode usar aí algum brinco que você tiver, algum tecido que você não vai usar para fazer outra coisa, você pode colocar aqui como base. E eu coloquei o TNT porque eu tinha aqui em casa e porque ele também é bem acessível. Vale muito a pena usar o TNT para fazer essa base para emendar os retalhos, tá bom? Pessoal, antes de começar a emendar os quadrados um no outro, eu vou esquadrar aqui de volta para poder deixar bem certinho, porque conforme a gente vai costurando os retalhos aqui no TNT, ele vai entortando. Então, para o nosso tapete não ficar torto no final, eu já vou esquadrar os quadradinhos aqui e deixar bem certinho, tá bom? Para conferir se o nosso tecido tá no esquadro, a gente vem medindo aqui, ó. A gente mede de um canto ao outro. E desse canto até esse aqui, a gente tem que ter a mesma medida que a gente teve dali do canto anterior. Então, ó, deu o mesmo tanto, então eu já posso cortar. Em alguns lugares fica um pouco difícil de cortar por causa do excesso de tecido, mas é só ir com cuidado que a gente consegue. Eu vou fazer a mesma coisa em todos os outros, tá? E depois eu vou voltar costurando. Gente, lembrando que se você não assistiu ainda o vídeo ensinando a fazer esses blocos, é só você assistir o vídeo anterior a esse, tá? Que lá eu tô ensinando. Então, termina de assistir esse vídeo e volta pra poder assistir o outro e aprender como fazer os blocos. Aí, um detalhe também, é que você pode usar o tecido que você quiser aqui embaixo, e eu até comentei sobre o brim, mas se você usar o TNT, por exemplo, vai ser melhor na hora de costurar, porque ele vai ficar mais fino, tá? Então, não vai ficar um acúmulo de tecido muito grosso, porque a gente já tem aqui vários tecidos um por cima do outro, então com o TNT por baixo facilita na hora de costurar e na hora de cortar também, tá bom? Já acertei todos, agora eu vou costurar de 2 em 2. Eu vou alfinetar aqui para facilitar. E agora eu vou passar uma costura aqui segurando os 2 quadrados.
Agora que eu já emendei os parzinhos, eu vou costurar todos eles juntos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma costura para um lado, prender com alfinete, e a próxima eu vou jogar para o lado contrário. E eu vou fazer a mesma coisa que isso aqui, eu vou jogar pro lado contrário aqui. Escolhi o lado que eu quero. Então, esse aqui tá com a costura pra lá, esse do meio pra cá e esse de cima aqui pra lá. Pra poder, na hora que a gente for costurar aqui, a costura ficar bem certinha. Já alfinetei tudo, agora eu vou fazer uma costura aqui pra poder emendar as tiras, tá? Fazer uma costura aqui e outra aqui. As costuras ficaram bem certinhas, consegui, elas bateram direitinho aqui. E agora eu vou levar ao ferro pra assentar bem as costuras, tá? Já passei ao ferro, agora eu vou pegar um tecido com um tamanho maior do que o tapete aqui e eu vou posicionar em cima dele. Esse tecido aqui, eu emendei ele porque não dava o tamanho, então eu fiz uma costura ali para emendar e eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar o tapete com a parte do direito com a parte do direito do tecido. Eu vou posicionar assim, eu vou alfinetar por toda a volta e depois eu vou passar uma costura por toda a volta, deixando uma abertura assim de uns 10 centímetros mais ou menos para eu poder virar para o lado do direito depois. Alise bem o tapete, assim. Depois alfinete nas bordas. E eu vou fazer uma marcação aqui do lugar que eu não vou costurar. Essa parte aqui eu vou deixar aberta, tá? Vou começar a minha costura. E nessas partes aqui, ó, onde tem as emendas dos quadradinhos, eu abri a costura pra não ficar com muito tecido, pra não ficar muito grosso e difícil de costurar. Eu deixei as costuras abertas. Vou começar com o retrocesso aqui e seguir por todo o tapete. Com o tapete todo costurado, eu vou cortar o excesso desse tecido que ficou
Eu vou fazer uns piques aqui nos cantos. Vou conferir se eu tirei todos os alfinetes. E agora é só virar pro lado do direito. Eu vou virar bem os cantos aqui e depois eu vou levar ao ferro. Tapete finalizado. Eu já fiz a costura por toda a volta dele, tá? Pra fechar aquela abertura. E ele ficou assim. Na parte de trás, ele ficou assim. Tem uma costura aqui, porque eu tive que emendar o tecido pra dar o tamanho. E foi muito legal fazer esse tapete, eu gostei bastante. Eu consegui aproveitar os retalhos bem pequenos. Aqui, por exemplo, esses pedacinhos assim, que em outros tapetes a gente não consegue aproveitar. E ele fica bem lindo, bem bonitão. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você faça aí na sua casa. E se você gostou, curte aí para ajudar o canal e também se inscreva para poder receber mais vídeos como esse. O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.